caráter. Está registrado. E eu tenho hipotiroidismo, né? Então era a única doença que eu tinha na minha vida. Depois Uhum, das limpezas, sim, tudo perfeito, mas o hipotiroidismo ainda continuou. uhum. E aí agora, quando veio esse Covid, o ano passado, né, que trouxe essa sequela para mim. Então, esse, como tu colocou aí, o BioAge e o Litotâmio vai resolver toda essa área também, né? Então, Vai. é o ideal. É, Foi Deus que te iluminou aí de falar na hora certa, boa. né? Eu te agradeço muito, minha linda. E Carmela, vamos pedir para a Denise repetir aí os 5 traços de caráter. Eu estou gravando aqui para a gente deixar Foi isso. maravilhoso. Repete, minha linda. Então, vamos tentar resumir, né? É, então, a nossa bainha de melina, ela é formada desde o ventre da nossa mãe. Começa lá no ventre da mãe, quando o primeiro... Nós sabemos que a primeira coisa que é formada no bebê é o tubo neural, né? Tanto é que o médico passa o ácido fólico, o ferro ali, algumas coisas principais para o tubo neural. E por que que o tubo neural é formado primeiro? Que a bainha de melina, ela começa a dar forma para o corpo. Então, começa no curuco da cabeça, mielinizar dentro do útero da mamãe, o crânio da criança começa a ser formado, que aí é o sistema nervoso central. E vai descendo, vai descendo. Quando a criança nasce, por exemplo, começa o outro traço a se mielinizar. A bainha de melina, ela é a capa dos fios, né? Vamos dizer que é uma fiação elétrica no nosso corpo, que é o sistema nervoso. O fio mais grosso, o fio mais fino, e vai ramificando, né? E ela é a capa. Se esses fios estiverem desencapados, vai ter circuito, né? Vai dar choque, vai perder a movimentação. Então, assim, pode ver que o bebê, quando nasce, ele não tem o corpo durinho. O pescocinho é molinho, cai para um lado, cai para o outro. Aonde que começa a ficar mais durinho? O pé? A coluna? Não, começa de cima para baixo. O pescocinho vai ficando durinho, depois o ombrinho, depois o corpinho, depois vai descendo, descendo até chegar na parte aqui no final do sistema nervoso, que é a pontinha da medula, né? Então, os traços vão se formando. Primeiro é o esquizoide, que forma lá no útero da mãe, que é o curuco aqui da cabeça. Depois, quando a criança nasce, o traço oral, que aí a criança começa a sentir sabor, a criança está na fase da amamentação, ela tudo, até um aninho de idade, ela coloca as coisas na boca, ela chora, ela começa a falar. Então, essa sensação aqui, ó, né, de sentir sabor, paladar, olfato e fala também. Então, toda essa região aqui. E depois começa daí o traço psicopata, né? Que não é para assustar, mas o traço, todos nós temos os 5 traços. Então, não é transtorno, não é aquele, não é para se assustar com os nomes que a gente vê no fio de psicopata e masoquista, porque lá é transtorno. A gente está falando de traços. Então, o psicopata, quando a criança começa a fazer gracinhas, né? Ele começa a fazer gracinha, tudo porque ele quer chamar atenção. Então, ele precisa ser visto pelo papai e pela mamãe. Então, ele começa a chamar atenção. Ele já fala, ele já senta, porque o tronco dele já está mais mielinizado, porque a bainha de melina está se mielinizando aqui, ó, do pescoço até no meio das costas, aqui mais ou menos. Então, a criança, os ombrinhos já se mexem. E, e aí depois vem o masoquista, que aí não, também não é para se assustar, mas é quando a criança já começa no desfraude, né? A mãe vai tirar a criança das fraldas, a criança, a mãe não entende. Às vezes tem pais que até batem na criança, né? Isso até é muito, muito sério, muito problemático. A criança já fala, já pede para comer, já chora, já faz birra, só que não pede para ir no banheiro fazer cocô. Aí os pais não entendem, né? Fala que a criança está fazendo porque quer, mas é porque ela não tem ainda sensação ali no reto, ela não consegue segurar o cocô sai sem ela sentir, porque não está mielinizado ainda. Então, a bainha de mielina, ela dá para nós sensação e controle. A criança sente e controla, sente e controla. Então, começa de cima para baixo. Sentir e controlar, sentir e controlar. Até chegar no último, que é lá nos genitais, né? Que é onde a sexualidade da criança vai sendo formada. Dos 3 aninhos de idade em diante, até chegar nos 5, se forma. Depois dos 5 até os 7, finaliza. A criança pode ver que muitas criancinhas começam a ficar tocando, às vezes apanha, a mãe briga, acha que é, acha que é talvez maldade, mas a criança está sentindo ali aquela parte, ela não sentia antes. E aí, quando ela começa a tocar, ela sente, coça, então vai tendo sensação. E tudo isso molda o nosso corpo. Por isso que a gente tem os formatos do corpo. Tem gente que é mais redondinho, mais gordinho por natureza. Não estou dizendo obeso, mas aquele formato do rosto redondinho, assim. Outro já tem um corpo mais quadradinho, outro já é mais triangular, tem o rosto marcado, assim, um triângulozinho. Outro já é mais
assimétrico, tipo Angelina Jolie, né? Brad Pitt, cinturinha. E são formatos de corpo padrão. Que é o Não vai biotipo, mudar. né? Que é o É o biotipo, né? biotipo da pessoa. E aí existem outros nomes que associam, que fala de arquétipo, mas são outras coisas, né? Mas isso aí são traços de caráter. Não vai mudar, mesmo que a pessoa faça exercício, faça ginástica, muda sim. Se ele fizer cirurgia plástica, daí já não é natural, né? Já é uma intervenção invasiva, está mudando o formato, né? Então, gente, a bainha de mielina, ela vai sendo formada durante todo esse tempo. Então, os traumas que a gente tem, as emoções que a gente tem, e nem sempre são boas, né? Tem mágoas, tem não sei o que lá, tem raivas mal resolvidas. Desde criança, mesmo sendo inocente, tem. Aí vai crescendo, vai reforçando isso, vai virando doenças. A psicossomática vai explicar isso. Então, a bainha de mielina nossa, ela vai sendo afetada. Aí a alimentação não é boa, se a pessoa se torna adulta sem conhecer limpeza hepática, pior ainda, né? Porque vai segurando toxinas e a bainha de mielina vai sendo agredida. Quem tem diabetes é um dos principais casos onde o sistema nervoso ele é agredido. A bainha de mielina da pessoa vai perdendo sensibilidade. É como se o fio fosse desencapando, desencapando, desencapando. Pode ver que tem pessoas que têm diabetes há muito tempo e ela faz caminhada, entra uma pedrinha dentro do sapato, dentro do tênis, ela não sente. Aí, quando chega em casa, o pé está sangrando. Às vezes, eu já vi isso acontecer, é muito comum isso acontecer. A pessoa está com o pé já sangrando e não sentiu, porque o sistema nervoso não está mais dando sensibilidade. E aí, aquilo ali inflama, não para e tudo mais. Então, às vezes a gente vê pessoas diabéticas com o pé machucado há muito tempo e a gente fala, poxa, mas por que não tratou antes? Mas a pessoa não sente, ele acha que está tudo bem, não dói, ele acha que não foi nada. Aí quando vê, já está apodrecendo. Então, o Bioage mais litotânio junto vai agir em tudo isso aí que eu falei. Por isso que é maravilhoso. E os radicais livres contribuem muito, né? Para destruir aí a bainha de melina, né? É. Tudo que for oxidativo vai destruindo, até chegar, às vezes, numa doença mais grave, né? Que às vezes É. Agora, imagina uma pessoa, por exemplo, que ela está se recuperando, por exemplo, de um AVC isquêmico, né? Que é o AVC isquêmico? Que ele faz o quê? Ele priva uma parte do cérebro de receber o sangue, obviamente receber o oxigênio, né? E aquela parte ali, praticamente, ela morre, né? Então, as funções que caberiam aquela parte ali ficam comprometidas. Agora, é definitivo? Depende. Se a pessoa se acomodar, é definitivo. Agora, se ela tiver estímulos, né, fisioterapia, e está tentando recuperar aquele movimento, o cérebro ele vai tentar criar outros caminhos ali, né, nas sinapses neurais ali, para conseguir recuperar aquele movimento. E se a pessoa tiver com a baía de melina em dia, é claro que vai ser muito mais fácil ela conseguir se recuperar, né? Se ela não tem essa condição, se a baía de melina está comprometida, é praticamente impossível, né? Por mais que ela, quer dizer, impossível não é. O cérebro ele vai depender muito do esforço da pessoa, né? Então, as terapias, tudo que ela fizer, é que vai estimular. Porque se não estimular, o cérebro não vai buscar criar outras conexões, né? Agora, se conseguir conciliar o estímulo e a baía de melina tiver em dia e tiver com condições de criar esses impulsos, né, com mais eficiência, né, os impulsos elétricos, então essa recuperação tende a ser melhorada, né? Muito bom, muito obrigado, Denise, aí pela magnífica contribuição, né? Nós, com certeza isso vai ajudar muito a gente aí entender mais sobre o funcionamento do nosso corpo aí, corpício, né? Também entender e aceitar aí o biotipo, mas cuidar da saúde, né? Eu tenho um amigo, tinha na época, há muitos anos atrás, uma pessoa que a gente perdeu o contato, é, ele, poxa, um garoto, 16, 17 anos na época, mas assim, pesadão, né? Com tudo isso, os exames dele eram excelentes, ele era atleta, jogava tênis, nossa, dava trabalho pra gente lá, né? Era um cara muito ativo, apesar do peso, né? Mais de 100 quilos, 140 quilos mais ou menos, ainda jovem, mas ele corria, jogava tênis, ele tinha, os exames dele eram tudo normais, e aí aquela situação, o biotipo dele era aquele. Então,
por mais esforço, por mais ginástica, por mais que ele fizesse, né, ele não ia ter, assim, como voltar a ser, ou mudar, né, o biotipo dele para ser magrinho, né, esquelético, não tem como. Mas ele aceitava isso, ele entendia isso e não era encanado com isso, né? Era de boa. Então, assim, entender isso também é importante, né? A pessoa tem aquele biotipo, né? Mas cuidar da saúde também, né? Entender que, por mais que esteja um pouquinho acima do peso desse padrão de beleza, né? Que eu acho cruel, né? A sociedade impõe, né? Mas entender que cada um pode ser bonito, pode ser da maneira que é, principalmente se ela se amar, se ela se aceitar. Quando a pessoa se ama, se aceita como ela é, né, natural, né, que todos também aceitem e gostem da pessoa da maneira que ela é, né? Então, o amor próprio em primeiro lugar, né? E depois isso se irradia de uma forma que contagia também as pessoas. Tudo bem, estamos chegando ao final aqui, mas vamos aproveitar aí a nossa Black Week, né? A Black Friday estendida aí, uma semana. E enquanto tem estoque, vamos aproveitar fazer os pedidos aí. E precisando de algum suporte, alguma coisa aí que não conseguindo lá, a gente também puder ajudar, fica à vontade aí para chamar a gente aí no privado. Irmão João, Oi, paz de Deus, bom dia a todos. amei, bom dia. É, eu quero saber se aquele perfuminho do cabelo, aquele lá já acabou, né? Então, o Luiz já falou que acabou, infelizmente. Também fiquei sem. Ah, tá, mas era para umas cadastradas que estava querendo, e sempre eu que faço o pedido para elas, e agora elas acabaram de ficar sem também. Mas tudo bem. É, sobre o BioAge que a Denise estava falando ali, eu senti uma grande melhora com ele. Foi muito Que bom. bom. Eu não. Faz tempinho já que eu estou usando ele. Nossa, eu senti uma diferença muito grande. E sempre eu estou orientando as pessoas do meu grupo a usar ele também. Então, tipo assim, usando ele, ela falou assim com o litotânio, é muito bom também. Só que eu uso ele com o litotânio e coloco também o ômega 3, aquele, não é aquele do coração e nem o do cérebro, é aquele outro. Nossa, fica muito bom daí. Eu uso esses 3 produtos, fica muito bom. E eu tive uma melhora muito grande com esses 3 produtos. Maravilha. Então, o pessoal às vezes quer substituir algum produto pelo litotânio e tal, não há necessidade. Por quê? O litotânio é como se ele fosse o chassi, né? Então, por exemplo, a pessoa tem É, dor crônica, está tomando etanolamida. Se ela tomar junto com o litotânio, vai potencializar ainda mais ainda o efeito do etanolamida. Porque o etanolamida, que é o PEA, também é um produto natural que o nosso corpo produz, né? Mas se a pessoa está sentindo dores crônicas ali, é sinal que ela está deficiente desse componente aí, né? Então, o litotônio ele potencializa, ele prepara o organismo para receber tanto suplementação natural como medicamento mesmo. Se a pessoa está tomando medicamentos e toma o litotânio, primeiro, ele não provoca interação medicamentosa, então não tem nada que possa misturar e dar algum efeito adverso, nada, nada, nada. E pelo contrário, ele ainda potencializa o efeito dessa medicação. Por quê? Porque o organismo dele vai estar mais preparado ainda para receber a medicação. Então, todo mundo que usa o etanolamida junto com o litotânio tem muito mais resultado, né? Tem muito mais e efeito. outra coisa, irmão João, quando as pessoas dos meus grupos, elas não têm coragem de fazer a limpeza, estou com medo, não consigo fazer, eu peço para elas usarem o litotânio 2 meses, primeiro para depois fazer a limpeza. Aí elas vai com tudo. Pensa Bacana, como que elas ficam animadas para fazer a limpeza. olha que legal. Muito bom, é uma preparação ali, né? Daí ajuda a preparar e fortalecer também, né? É muito bom. Também.
Mas beleza, então, Deus abençoe aí. Amém. Deus abençoe pela participação também. É. Que Bom, então rica aula, né, João? Que rica maravilha. aula. Não podemos Sim, perder nunca, é um diamante mesmo. É um café com diamante, maravilhoso. diamantes, né? Tem muitos diamantes aqui, só falta Muitos diamantes. uma lapidadazinha aí, então não podemos desperdiçar nada disso, né? Estamos aqui sempre juntos. A, a Denise Bom, arrasou. sim, com Obrigada, certeza. mas deixa cuidado, não dá muita asa para mim, não. Ô, Deixa eu falar Gosto, rapidinho sobre um ô, negócio aqui, falando porque Denise, eu gosto de falar muito. Denise, pensa que é só um rostinho bonito na TV, né? Tem talento também, né? tem talento e de sobra aí. Ah, falando do litotânio, gente, tudo é conhecimento. O que que acontece? Aqui na Europa, por exemplo, aqui na Europa é muito comum ter litotânio, só que acontece, eu demorei para poder achar. Por quê? Porque é com outros nomes e eles não dão valor ao conhecimento, tipo, ao que é o litotânio de verdade. O que que as pessoas usam litotânio aqui para quê? Para osso, osteoporose. Então, sempre você encontra, às vezes, alguma coisa, por exemplo, osteototal, osteo não sei o que lá, alguma coisa para osso, cálcio, vende como cálcio marinho. Aí tá, demorou tal para conseguir tal, conseguir identificar. Agora, como eu entendi a linguagem, eu percebi. Eu vi como que nós, da WL, né, Dr. Walter trouxe esse conhecimento, como que o conhecimento revoluciona a saúde das pessoas. Não é só ter o ouro, mas é saber usar o ouro. É igual aquela história do relógio, um relógio muito caro, muito bom, uma relíquia levado na feira, levado ali no barzinho, depois levado lá no ourives das relíquias. Então, gente, o que nós temos hoje de mais importante com o litotânio não é só ter ele, mas é o conhecimento que a gente tem do que ele faz. Porque isso tem mudado. E as pessoas que às vezes não acreditam, a gente tem segurança. Fala assim, ó, você não acredita, só faz um teste, usa um mês. Pronto, então a gente tem isso. E olha que em sistema de produtos naturais, saúde natural, essas coisas, a Europa está muito à frente do Brasil. Isso é verdade. Aqui ninguém toma Nador, aspirina, ninguém toma Benegripe. Aqui não existe remédio para dor de cabeça, assim. Você, em uma cidade de 100 mil habitantes, tem 2 farmácias só. Você não acha farmácia. É longe. Então, o que os médicos passam para as pessoas? Suplementos. Aqui é assim. E tem muitas empresas de produtos naturais, muitas mesmo. Só que conhecimento, veja o que o conhecimento faz. Não existe aqui ainda, que eu não conheci, né, gente? Tem só um ano que eu estou aqui. Também não posso ser arrogante e dizer que não existe, mas vem cá. Não conheci ainda aqui um produto assim igual o BioWave. Não tem. Então, tudo é conhecimento. A gente valorizar o conhecimento que o Dr. Valdo traz para a gente, o que a gente constrói junto nessas reuniões do Zoom. Gente, isso é fantástico. Vamos dar valor. Hum, Verdade. maravilha. O próprio Dr. Écio fala que mais de 20 anos, né, trabalhando com litotânio, e ele ainda recebe depoimentos de pessoas que falam que teve alguns benefícios que ele nem fazia ideia, né, que poderia fazer. Mas depois ele também justifica isso, dizendo que o litotânio ele não é para nada, né? Ele não é especificamente para uma enfermidade ou outra, mas ao mesmo tempo ele é para tudo, né? Porque ele melhora o organismo como um todo, né? E quando o nosso organismo ele está funcionando tudo bem, então, nós fomos dotados por Deus já da autocura, né? Uma série de problemas que podem ser evitados se o organismo estiver funcionando bem. E o que o organismo precisa para isso? Primeiro, não está ácido, né? Ele precisa estar alcalino. O litotânico faz isso. Ele alcaliniza o nosso organismo, né? Conforme o doutor sempre fala, né? Linus Pauling, prêmio Nobel, né, de medicina de 1900 e bolinha, 1920 e pouco. Então ele já falava que toda enfermidade se origina da falta de algum tipo de mineral no nosso corpo, né? E isso causa alguma estranheza? Claro que não, né? Se Deus já nos fez do barro, e quando a gente pega a composição do barro, o que que tem? Tem potássio, magnésio, né? Tem o quê? Minerais. Então, se nós somos feitos de barro e está faltando barro, está faltando algum mineral, não vai funcionar bem, né? Então, o litotano ele traz essa reposição mineral, né? E ao mesmo tempo alcaliniza nosso corpo. Um ambiente alcalino, ele dificulta qualquer ação de doenças que precisam de um ambiente ácido, né, para se desenvolver. Então, ele já ajuda nessa parte. Se a gente está suplementando com litotânio, já está alcalinizando o organismo, e tomar uma água alcalina, né,
da nanosina, nós estamos já criando aí uma barreira enorme para as enfermidades que podem acometer. E nós estamos expostos aí no dia a dia, né? Melhorando a alimentação, evitando aí coisas, o refrigerante, por exemplo, é um veneno, porque o principal, além do açúcar e tudo mais, é a acidificação que ele promove no organismo, né? E a acidez, nosso sangue, por exemplo, ele tem o pH entre 7,25 e 7,45. Não existe sangue ácido, tá? Você pode tomar refrigerante o dia inteiro, fazer o que for, o teu sangue vai estar entre 7,25 e 7,45. Só que tem uma coisa, existe um alto custo, que para isso o organismo vai trabalhar, ele vai defender. E como é a defesa? Ele pega toda a acidez, transforma em resíduos sólidos, só que aí ele tem que se livrar de alguma forma. E a única opção que tem? Pregar nas artérias, tá? Então a pessoa às vezes está com as artérias comprometidas, né? Entupidas, e a pessoa, mas eu não como gordura. Não é só gordura. A acidez faz isso. E tecido adiposo. Imagina, né? Tá pegando toda essa acidez, transformando em resíduo sólido, e aí colocando nos tecidos adiposos. A pessoa está aumentando, está crescendo. Fala, puxa vida, mas né, eu nem como tanto assim, estou ganhando peso. Tem que verificar a alimentação, se está tomando refrigerante, coisa ácida, né? Então, é um conjunto que você pode beneficiar ou prejudicar a sua saúde, né? Seu organismo, dependendo dos hábitos alimentares, né? De estar suplementando ou não, né? O organismo. E não adianta. Hoje, por exemplo, como eu falei, o magnésio. Quem que não precisa de magnésio? Todo mundo precisa de magnésio, né? Eu fiz uma consulta agora lá em Indaiatuba com um médico radiestesista. Falou, você está zerado de vitamina B12, né? Como é que eu vou saber disso, né? Então, você tem que estar sempre cuidando, né? E aí nós temos que estar com esse alarme sempre ligado no nosso organismo. E graças a Deus que nós, né, da família DWL aqui, a gente já tem essa conscientização, que é muito difícil você falar com uma pessoa, por exemplo, que ela não se conscientizou ainda de que ela pode melhorar a sua saúde a partir dos hábitos, a partir de tomar uma água boa, de fazer a suplementação. Ela acha que não. Vai tocando, a hora que para, fica doente, vai no médico, toma injeção, faz cirurgia, né? E acho que a vida é isso, né? A pessoa passa aí de uma certa idade, começa a sentir dores, normal da idade. Não é normal, né? O Eloy Ribeiro fala, o normal é que a pessoa viva o tempo que for para viver com saúde e que seja como uma lâmpada, que a lâmpada até segundos antes ali, milésimo de segundo antes dela queimar, ela está com todo o brilho, com né, toda a intensidade. Então, que nós também possamos ser assim, né? É, aqueles que Deus der vida longa, que seja com saúde, com autonomia, né? E que aí no momento em que chegou o momento, acabou, né? Eu sempre falei aqui várias vezes, né, da minha avózinha, que com 95 anos, lúcida, nunca teve diabetes, colesterol, pressão alta, nunca tomava remédio para nada, enxergava bem, apesar de usar um óculosinho, né? E aí no momento que o coraçãozinho parou, né? Inclusive ela já sabia que ia ser naquele dia, desde de manhã e tudo, né? Já contei várias vezes aqui. E à noite, né, ela pediu para vestir a mortalha, né, que ela tinha feito há 20 anos atrás, né? Pegou a Bíblia e deitou, foi falando a língua dos anjos e dormiu, né? Sem medo, sem dor, sem nada. E os médicos falavam assim: essa vai morrer de velha, né? Então, chegou o tempo, o coraçãozinho foi parando, parou, né? Mas sem dor, sem medo, sem nada, tudo numa boa, né? Agora, um detalhe, né? Já falei aqui várias vezes também, ela, a vida toda, tomava o sal amargo de 3 meses, 4 meses no máximo, religiosamente. Limpava o intestino, né? Nunca conheceu o protocolo,
mas também nunca foi de ficar tomando refrigerante, nada dessas coisas. A alimentação dela era saudável e fazia essa limpeza no intestino, né? Então ela tinha saúde no geral, porque ela sempre cuidou do intestino também, né? Então é um ótimo exemplo aí para nós que já estamos fazendo isso, né? Que Deus nos dê essa graça também de morrer aí aos 120, atropelado, senão que vai estar andando, né? Atravessando a rua, mas que possa ter autonomia, né? E não estar dependendo das pessoas para ir ao banheiro, para tudo, né? Então, isso aí é uma coisa que, se Deus se agradar e nós se cuidar, podemos alcançar, sim, né? Tá bom, então? Fiquem um bom almoço para todos.